Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes e esta é mais uma aula do módulo de História. E hoje abordaremos as Constituições Republicanas. Falaremos então sobre a Constituição de 1891, a primeira Constituição Republicana, promulgada no início da chamada República Velha, ou Primeira República no Brasil. Veremos também a Constituição de 1934, a primeira Constituição da Era Vargas, uma Constituição de cunho liberal democrático. E também veremos a Constituição de 1937, uma Constituição outorgada que implantou a ditadura do Estado Novo no Brasil. Ainda analisaremos a Constituição de 1946, que restabeleceu a democracia no Brasil, a Constituição de 1967, a Constituição que vigorou durante o período da ditadura no Brasil, e ainda veremos a nossa atual Constituição, a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Pois bem, senhores, veremos na aula de hoje uma análise do contexto histórico em que foram elaboradas tais constituições, bem como veremos as principais características de cada uma dessas cartas magnas republicanas brasileiras. Pois bem, começaremos pela Constituição de pela Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, Constituição promulgada no início da chamada Primeira República, ou República Velha no Brasil. É a Constituição que irá consolidar o regime republicano no Brasil. Vejamos, primeiramente, o contexto histórico da elaboração e promulgação de nossa primeira Constituição republicana. O contexto histórico é após a proclamação da República. Como vimos em aulas anteriores, a República foi proclamada no Brasil em 1889. Ocorreu a proclamação da República, num ato que contou com a participação de elementos do Exército e da aristocracia rural brasileira, e que não contou com grande participação popular. Aliás, nenhuma participação popular. Como bem disse o escritor e jornalista Aristides Lobo, o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Mas com a proclamação da República, precisávamos de uma Carta Magna, de uma Constituição que consolidasse o modelo republicano no Brasil. Portanto, o contexto histórico da edificação da Constituição de 1891 é o contexto posterior à proclamação da República no Brasil. E essa Constituição vai defender, vai predominar os interesses da oligarquia cafeeira. Teremos, entre outras coisas, o advento do coronelismo e do voto de cabresto no Brasil. Um grande poder nas mãos da oligarquia rural brasileira. Dentre as principais características da Constituição de 1891, nós podemos dizer que o nome do país foi Estados Unidos do Brasil. Essa Carta Constitucional, em 1891, ela foi promulgada, ou seja, ela foi feita de modo legal e estabeleceu um Estado federativo e uma república presidencialista. Estabeleceu também a separação entre o Estado e a Igreja. Temos, portanto, com o advento da República, a implantação do Estado laico no Brasil. Durante o período imperial, o Brasil possuía uma estreita relação entre Estado e Igreja. A Igreja era atrelada, submissa ao Estado. Com a implantação do regime republicano, nós temos a separação entre Estado e Igreja, com a implementação do chamado Estado laico. Dentre outras coisas, o catolicismo deixa de ser a religião oficial do país, com a implementação do Estado laico, e surgem os cartórios de registros no Brasil, para registros de nascimento, de casamento e de óbito. O modelo externo
seguido pela Constituição de 1891, foi o modelo da Constituição dos Estados Unidos da América. Portanto, essa Constituição brasileira, a primeira Constituição republicana, segue o modelo da Constituição dos Estados Unidos. Como características, portanto, temos a República Federativa com autonomia para os estados, os entes federados, e 3 poderes: executivo, legislativo bicameral, ou seja, com a Câmara dos Deputados e o Senado, e o poder judiciário. Uma outra característica importante da Constituição de 1891 foi a extinção do Senado vitalício, que vigorou durante o Império, passou a ser um Senado com tempo determinado de mandato. Os senadores tinham mandato de 9 anos e os deputados federais tinham mandatos de 3 anos. Características do que tange a participação política. Nós temos o estabelecimento do voto universal, entendendo-se por voto universal o fim do critério de renda para a participação na vida política nacional. Durante o Império, o voto era censitário, ou seja, só votava quem conseguia comprovar a renda, ter uma renda mínima de 100 mil réis anuais. Com a Constituição de 1891, nós temos o fim do voto censitário e o estabelecimento do voto universal masculino a descoberto. Portanto, ficavam excluídos da participação política os menores de 21 anos, as mulheres, os analfabetos, os mendigos, os padres e os militares de baixa patente. Portanto, a Constituição de 1891 estabelecia o direito a voto para os homens maiores de 21 anos alfabetizados, ficando de fora, portanto, as mulheres, os mendigos, os analfabetos, os padres e os militares de baixa patente. O voto era a descoberto, ou seja, não havia ainda o voto secreto. O voto era aberto. E as eleições diretas, excetuando-se a primeira eleição presidencial, vencida por Deodoro da Fonseca. A segunda Constituição brasileira, do período republicano, foi a Constituição de 1934. É a primeira Constituição da era Vargas. Prestem bem atenção, são 2 constituições durante a era Vargas. Já vimos na aula anterior as principais características da era Vargas e seus períodos. O governo provisório entre 1930 e 1934, o governo constitucional de 34 até 37 e o Estado Novo entre 1937 e 1945. Pois bem, senhores, durante a era Vargas, nós tivemos 2 constituições brasileiras. A Constituição de 1934, uma Constituição liberal, uma Constituição onde predominou a democracia, e a Constituição de 1937, uma Constituição de cunho ditatorial. Vejamos primeiro a Constituição de 1934, a primeira Constituição da era Vargas. O contexto histórico da elaboração dessa Constituição é o chamado Governo Provisório de Vargas, entre 1930 e 1934. Como vimos na aula anterior, Getúlio Vargas chegou ao poder através da Revolução de 1930, que nada mais foi do que um golpe de Estado, que derrubou a oligarquia cafeeira do poder e implantou Getúlio Vargas, e levou Getúlio Vargas até o Palácio do Catete. Portanto, a Revolução de 30 foi um golpe de Estado desferido por Vargas, que derruba a oligarquia cafeeira do poder e se instala na presidência da República. Entre 1930 e 1934, temos o chamado Governo Provisório de Vargas. Durante o governo provisório, nós temos a ocorrência da chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo,
que é um movimento armado organizado por São Paulo contra o governo federal. Um dos objetivos desse movimento paulista era a convocação de eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte, que deveria elaborar uma nova Constituição para substituir a Constituição de 1891, que vigorou durante a Primeira República, durante a República Velha. Portanto, o contexto histórico é do governo. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do grande professor Edenilson de Moraes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, nossa isolada do PM de São Paulo 2016-2017? Então vem cá, clica aqui embaixo, né? Você vai conseguir se matricular. Nosso curso aqui, ó. Eu dei muita volta, vou fazer de novo esse pé, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da grande aula do professor Edenilson, professor top de linha, não é isso? Cara, você está estudando para a PM de São Paulo, não está? Você quer fazer essa isolada com a gente? Essa isolada você vai assistir o restante dessa videoaula e mais 14 videoaulas. Então, a isolada da PM de São Paulo 2016 e 2017, com o nosso grande mestre professor Edenilson, são 14 videoaulas, no total de 13 horas e 38 minutos. Você pode assistir durante 60 dias, quantas vezes quiser, na hora que desejar, no aconchego do seu lar, R$60, R$1 por dia, né? Top de linha, né? Então, vá lá, acesse nosso site, lá concurso, faça sua matrícula. Ah, já ia esquecendo, 2 recados importantes. Tem esse material aí da aula do professor Edenilson, você quer baixar esse material? Então, clica aqui embaixo, tem um link, você pode baixar gratuitamente esse material do professor Edenilson, sem custo nenhum. E outra coisa, professor, eu gostei, não quero só isolada, quero o curso completo da PM. Tem, claro que tem, nosso curso completaço da PM de São Paulo 2016-2017, por apenas 10 mensalidades de R$25. É só aqui no Lá Concurso. Tá certo, galera? Forte abraço, fique com Deus aí e espero vocês. Tchau, tchau.